O milionário barbeiro revela a verdade chocante sobre a mendiga negra e seus irmãos. Miguel sempre foi o orgulho da pequena cidade de Santarém. Proprietário do olhar gourmet e dos melhores cortes de cabelo, ele acumulava não apenas habilidades, mas também uma fortuna que o fazia brilhar nos olhos de todos. Com sua barbearia luxuosa, recheada de tudo que há de mais moderno e chique, ele atendia políticos, empresários e até artistas. Era um mundo de glamour e sorrisos superficiais. Mas tudo mudou numa manhã qualquer, quando ele cruzou o olhar com Clara. A mulher negra, de traços marcantes e olhar intenso, estava sentada num canto da praça envolta em farrapos. Miguel sentiu um nó na garganta. Uma mulher com tanta força, tanta dor nos olhos. O que poderia ter acontecido com ela? Clara, com sua presença forte, era tudo que Miguel não conhecia. Ela tinha uma aura de mistério, e as crianças da rua contavam histórias sobre sua vida. Uns diziam que ela falava com os espíritos. Mas o mais chocante, Clara tinha irmãos que viviam nas sombras da cidade, envolvidos em um escândalo que poderia arruinar a reputação de Miguel e sua família. A cidade murmurava, e ele, um barbeiro milionário, se viu atraído por um labirinto de segredos. À medida que se aproximava, Miguel começou a ouvir a verdade entre meias palavras. Clara não era uma mendiga qualquer. Ela carregava um legado. Seu olhar enigmático, que antes o atraía, agora o perseguia. Ele percebeu que suas convicções, tudo o que aprendeu sobre manter distância dos marginalizados, ruíam como castelos de areia. Clara falava do passado da cidade, de forma que despertava um eco no coração de Miguel. Havia algo ali. Algo que ligava a história dela à de sua própria família. Ele sentia seu peito apertar, como se estivesse se despindo de tudo o que acreditava. Os dias se passaram, e o amor foi crescendo entre os dois, como uma planta que se abre para o sol. Mas, com ele, surgiram tempestades. Miguel descobriu que um escândalo envolvendo Clara e seus irmãos poderia desmoronar o império que a família dele tinha construído. E assim, Miguel se viu dividido, do lado certo da sociedade ou do lado de Clara, que representava tudo o que ele realmente queria amar, mas que era considerado um tabu. O conflito interno era torturante. Ele a amava, mas tinha a responsabilidade de proteger o legado de sua família. E a cidade o observava, avaliando cada passo. E quando Miguel decidiu que era hora de confrontar seu pai sobre Clara, uma tempestade se formou lá fora, como se a natureza quisesse enfatizar o quão tumultuado e perigoso essa escolha poderia ser. Miguel respirou fundo. O coração batia forte. Ele estava prestes a revelar tudo, seu amor por Clara e as verdades que descobriram juntos. Mas e se seu pai não aceitasse? E se a tempestade que se aproximava não trouxesse apenas chuva, mas também a destruição? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta, Amy. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava prestes a falar. O coração pulsava forte,
parecia querer sair pela boca. Ele respirou fundo. Sentiu que a tempestade lá fora era nada comparada ao que aconteceria dentro de casa. As palavras dançavam na sua mente, e ele estava prestes a gritar sua verdade. Mas antes que pudesse abrir a boca, o barulho de um carro acelerando na rua atraiu sua atenção. Um veículo preto, reluzente sob a chuva que começava a cair, parou abruptamente. Miguel não tinha tempo para pensar. Seus olhos se fixaram na porta que se abria e uma figura conhecida surgiu. Era Ricardo, seu irmão mais velho. A expressão dele era de desespero. Ele parecia ter corrido a maratona mais longa da vida. Com a respiração ofegante, carregava algo nas mãos. "Miguel!" gritou Ricardo, a preocupação estampada no rosto. "É urgente!" O que poderia ser tão urgente? O nó na garganta de Miguel se apertou ainda mais. Ele ignorou a tempestade e suas preocupações sobre Clara. O que foi? ... O que aconteceu? Ele estava confuso, ansioso. Ricardo se aproximou, quase colapsando ao lado dele. "É sobre Clara e sobre os irmãos dela." As palavras escorregaram como uma carta envenenada. Miguel sentiu o mundo desabar ao redor. Ela não é quem você pensa." "Como assim?" O coração de Miguel ficou gelado. "Do que você está falando?" A inquietação tomou conta dele. O irmão respirou fundo e, num movimento brusco, revelou um pequeno objeto. Um colar antigo, com um pingente que parecia muito familiar. "Estava escondido na casa do nosso pai. Eu fui lá depois da nossa última conversa. Miguel, esse colar pertence à família de Clara. É um símbolo de riqueza e poder. E eles, os irmãos dela, eles têm um plano que pode acabar com a gente." Miguel arquejou. "Como você sabe disso? E o que isso tem a ver com ela?" Ricardo parecia hesitar. Uma sombra de medo cruzou seu rosto. "Ela é mais do que uma mendiga, Miguel. Os irmãos dela, eles estão se alinhando com pessoas influentes da cidade. Pessoas que podem arruinar a reputação da nossa família." O que era isso? Miguel sentia como se estivesse em uma montanha-russa emocional. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. "Você não compreende, Miguel. A dor e a beleza podem estar juntas. As histórias das famílias todas se entrelaçadas." E agora isso. O que era real e o que era mentira? "Precisamos sair daqui. O pai não pode saber", continuou Ricardo, puxando Miguel pelo braço. Mas então um grito cortou o ar. Não era um grito qualquer, era um grito de horror. Ambos se viraram para a janela e viram um grupo de pessoas em volta da praça. Alguém estava no chão. Miguel podia ver as luzes da sirene se aproximando, refletindo nas poças de água da chuva. "Clara", ele sussurrou. Algo estava muito, muito errado. Ricardo puxou Miguel. "Vamos, precisamos ir." Mas Miguel parou, preso entre a lealdade à sua família e o amor por Clara. Enquanto o tumulto na praça se intensificava, com a multidão agitada, ele soube que havia mais do que segredos em jogo. A tempestade não era apenas a chuva. Era a tempestade de vidas emaranhadas, e cada escolha que ele fizesse agora poderia mudar tudo. E se Clara estivesse envolvida? O que realmente acontecia com os irmãos dela? Ele não tinha respostas. Mas assim como a tempestade se avolumava, ele percebeu que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Miguel estava paralisado. O grito cortou o ar como uma faca. Ele sabia que a vida de Clara estava em perigo, mas também se lembrava do aviso de Ricardo sobre os irmãos dela e a trama que poderia custar a reputação da sua família. O dilema agora era real, palpável.
Ele respirou fundo, lutando contra a tempestade de sentimentos que pipocava dentro dele. Clara. A palavra escapuliu de seus lábios, leve como um sussurro. Ele se lançou para a porta, mas Ricardo segurou. Esperamos. Podemos nos meter em algo muito maior do que imaginamos. As palavras do irmão tremiam, refletindo o pânico em seus olhos. Mas Miguel não conseguia parar. Sua mente gritava que qualquer coisa que estivesse acontecendo poderia ser a última oportunidade de salvá-la. Cala a boca, Ricardo. Precisamos ir. Miguel empurrou o irmão enquanto corria para a rua. Os homens e mulheres se aglomeravam, formando um mar de rostos preocupados e inquietos. E ali, no centro da confusão, ele pôde ver Clara deitada no chão. Seu coração disparou. Tudo ao seu redor parecia irreal, como se o mundo estivesse rodando. Mas ao se aproximar, uma onda gelada de choque se apossou dele. Clara estava rodeada por policiais, que pareciam exaustos e tensos. Ele podia sentir a eletricidade no ar. O olhar dela estava vazio, perdido. Miguel se virou para Ricardo, a respiração acelerada. O que está acontecendo? Ricardo parecia não ter respostas. O vento da tempestade aumentava, arrastando a chuva que já começava a cair. E então, um grito horrível rompeu a multidão. Essa é a mendiga que assaltou o banco. A polícia a encontrou aqui. O estômago de Miguel se revirou. Mais alguém gritou. Ela tinha um parceiro, e eles eram perigosos. O tumulto virou caos. Ele não conseguia acreditar. Clara roubando um banco? As palavras de Ricardo sobre a família dela começaram a fazer sentido, mas de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Olhando mais de perto, Miguel viu um colar semelhante ao que Ricardo havia mostrado, no pescoço de um dos irmãos de Clara. Eles não são só irmãos. Eles estão envolvidos em algo muito maior, algo que pode nos afetar diretamente. Miguel parou, em choque. As histórias que ouviu da cidade agora se tornaram reais e aterrorizantes. Então, como uma ferroada, algo mais apareceu diante dele. Ele se lembrou de ouvir Clara falar sobre um antigo legado. E o que se via ali, naquele momento, poderia mudá-lo para sempre. O que mais ele não sabia? Estava se apaixonando pela mulher errada ou talvez pela verdade errada. De repente, o olhar de Clara se encontrou com o de Miguel, e uma onda de reconhecimento e dor atravessou o espaço entre eles. Ele queria gritar, queria correr até ela, mas a multidão não deixaria. Uma sirene cortou o murmúrio, aumentando o pânico. E nesse instante, algo dentro dele revelou uma nova verdade. O olhar de Clara, antes de dor e tristeza, agora continha um brilho de desespero. Você não pode me ajudar, Miguel. Ela gritou, a voz embargada. Você não entende. Tudo isso é maior do que nós dois. E com isso, as rodas da história começaram a girar em uma direção que Miguel não estava preparado para seguir. As pessoas que antes o observavam com curiosidade, agora estavam sussurrando entre si. Os olhares se voltavam, misturando confusão e julgamento. Miguel se sentiu nu. Ele tinha certeza de que a tempestade estava apenas começando, mas a verdadeira pergunta assombrava sua mente. Quem era Clara, realmente? E até onde a comprometia seu amor? Miguel estava paralisado. O grito cortou o ar como uma faca. Ele sabia que a vida de Clara estava em perigo, mas também se lembrava do aviso de Ricardo sobre os irmãos dela e a trama que poderia custar a reputação da sua família. O dilema agora era real, palpável. Ele respirou fundo, lutando contra a tempestade de sentimentos que pipocava dentro dele. Clara! A palavra escapuliu de seus lábios, leve como um sussurro.
Ele se lançou para a porta, mas Ricardo o segurou. Esperamos, podemos nos meter em algo muito maior do que imaginamos. As palavras do irmão tremiam, refletindo o pânico em seus olhos. Mas Miguel não conseguia parar. Sua mente gritava que qualquer coisa que estivesse acontecendo poderia ser a última oportunidade de salvá-la. Cala a boca, Ricardo. Precisamos ir. Miguel empurrou o irmão, enquanto corria para a rua. Os homens e mulheres se aglomeravam, formando um mar de rostos preocupados e inquietos. E ali, no centro da confusão, ele pôde ver Clara deitada no chão. Seu coração disparou. Tudo ao seu redor parecia irreal, como se o mundo estivesse rodando. Mas ao se aproximar, uma onda gelada de choque se apossou dele. Clara estava rodeada por policiais, que pareciam exaustos e tensos. Ele podia sentir a eletricidade no ar. O olhar dela estava vazio, perdido. Miguel se virou para Ricardo, a respiração acelerada. O que está acontecendo? Ricardo parecia não ter respostas. O vento da tempestade aumentava, arrastando a chuva que já começava a cair. E então, um grito horrível rompeu a multidão. Essa é a mendiga que assaltou o banco. A polícia a encontrou aqui. O estômago de Miguel se revirou. Mais alguém gritou. Ela tinha um parceiro, e eles eram perigosos. A tumulto virou caos. Ele não conseguia acreditar. Ponto. Clara roubando um banco? As palavras de Ricardo sobre a família dela começaram a fazer sentido, mas de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Olhando mais de perto, Miguel viu um colar semelhante ao que Ricardo havia mostrado, no pescoço de um dos irmãos de Clara. Eles não são só irmãos. Eles estão envolvidos em algo muito maior. Algo que pode nos afetar diretamente. Miguel parou, em choque. As histórias que ouviu da cidade agora se tornaram reais e aterrorizantes. Então, como uma ferroada, algo mais apareceu diante dele. Ele se lembrou de ouvir Clara falar sobre um antigo legado. E o que se via ali, naquele momento, poderia mudá-lo para sempre. O que mais ele não sabia? Estava se apaixonando pela mulher errada, ou talvez pela verdade errada. De repente, o olhar de Clara se encontrou com o de Miguel, e uma onda de reconhecimento e dor atravessou o espaço entre eles. Ele queria gritar, queria correr até ela, mas a multidão não deixaria. Uma sirene cortou o murmúrio, aumentando o pânico. E nesse instante, algo dentro dele revelou uma nova verdade. O olhar de Clara, antes de dor e tristeza, agora continha um brilho de desespero. Você não pode me ajudar, Miguel. Ela gritou, a voz embargada. Você não entende. Tudo isso é maior do que nós dois. E com isso, as rodas da história começaram a girar em uma direção que Miguel não estava preparado para seguir. Mas foi então que algo repentino aconteceu. Um tiro ecoou pela praça. O barulho foi tão estrondoso que fez a multidão parar, congelada em choque. Miguel, com o coração na boca, virou-se na direção do som e viu uma figura emergir da chuva. Era um homem desconhecido, com uma arma na mão, apontando diretamente para os irmãos de Clara. Um homem que até aquele momento passava despercebido. Vocês pensaram que poderiam me enganar? Ele rosnou, os olhos cheios de fúria. Miguel reconheceu aquele rosto de algum lugar, mas não conseguia lembrar onde. A multidão em volta estava em pânico agora. Gritos ecoavam e a cena se tornava desesperadora. Miguel não sabia se corria para Clara ou se tentava se proteger. A tensão no ar era palpável, e naquela fração de segundo, o tempo parecia parar. O homem começou a andar em direção aos irmãos de Clara. Vocês estão no meu caminho.
Eu avisei. As palavras dele vibravam com uma raiva contida, que transformava o caos de volta em um silêncio aterrador. E foi nesse momento que Miguel, em um impulso, decidiu gritar: Apareça! Nós sabemos que você está aqui! Sua voz ruge, mas no fundo, ele mesmo não sabia o que esperava ao chamar a atenção para si. O homem virou-se lentamente, e Miguel percebeu que, estranhamente, havia um padrão de reconhecimento em seus olhos. Um padrão que não deveria estar ali. O coração de Miguel disparou. O que se desenrolava tinha a ver com um segredo inominável. Um segredo que ligava não apenas Clara, mas a toda a sua família. Miguel, você não sabe, não é? Disse o homem, um sorriso torto surgindo em seus lábios. Você deveria ter ficado longe dessas pessoas. Então, tudo ficou claro e confuso ao mesmo tempo. O que ele realmente sabia sobre Clara? Qual era a conexão que ele nunca percebeu até agora? E assim, uma nova tempestade se formou no coração de Miguel. Um vendaval de perguntas e revelações. A verdadeira batalha estava apenas começando, e ele percebeu que a escolha entre Clara e sua família talvez não fosse a mais difícil que teria que fazer. Miguel estava paralisado. O olhar do homem na multidão era de pura raiva, mas uma lembrança perplexa cruzou pela mente dele. Quem é você? Gritou, sua voz ressoando em meio ao caos. O homem gargalhou, um riso frio que arrepiou Miguel. Você realmente não sabe? Deixa eu te contar um segredinho. Clara não é quem você pensa que é. E tudo isso é uma cena montada. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. O coração martelava no peito. Seus pensamentos giravam como um furacão. Do que você está falando? Sua voz saía quase como um sussurro, mas a pressão em seu peito só aumentava, como se estivesse sufocando. Você vai descobrir agora. O homem gesticulou com a arma, apontando-a diretamente para o colar no pescoço do irmão de Clara. Você acha que ela está sendo injustamente acusada? Não seja ingênuo. Aquela mendiga não é só uma vítima. Ela é parte de tudo isso. Um murmúrio de assustados percorreu a multidão. Miguel sentiu seu estômago revirar. Entre os gritos e a confusão, ele olhava para Clara. Seus olhos estavam arregalados, cheios de terror. Então, o homem avançou, suas palavras cortantes como lâmina. Ela e os irmãos dela tramaram algo muito maior. Um plano que pode destruir a sua família. E você é só uma marionete. Parem, por favor! Gritou Miguel. Os rostos na multidão estavam nervosos. Alguns murmuravam. Outros reconheciam a verdade nas ondas do pânico. Mas a voz de Clara cortou o ar. Não é verdade. Miguel, eu não sei o que ele está dizendo. Mas ele pôde ver a verdade se desdobrando, parcelada em fragmentos, mais visível. E então, o que deveria ser um momento de defesa se tornou confuso. O homem olhou para Clara, um brilho malévolo nos olhos. Quando todos descobrirem que você é a verdadeira herdeira, tudo mudará. A coragem que você teve de se esconder na cidade é a razão pela qual todos estão atrás de você. O colar é só o começo. Miguel não podia acreditar no que ouvia. A herdeira? Clara, ela era somente a mulher que ele amava. A mulher que vivia nas sombras. Mas e se houvesse alguma verdade nas palavras dele? E se tudo o que ele acreditava sobre Clara fosse uma ilusão? Ele sentiu um nó se formar na garganta. O medo e a desconfiança se misturando. A multidão se agitou. Um murmurinho crescente se formava. E como se em resposta ao caos, o céu escureceu. Uma onda de vento gelado soprava, aumentando a tensão já palpável.
Os olhos dos irmãos de Clara, agora cheios de nervosismo, se encontraram com os de Miguel. E tudo o que antes parecia claro começou a se fragmentar. Mas então, uma sirene distante ressoou, e tudo ficou ainda mais imprevisível. As luzes piscantes se aproximavam. O homem com a arma virou-se, e uma sombra de dúvida atravessou seu olhar por um instante. Miguel captou essa hesitação e decidiu que precisava agir. "Clara, vamos sair daqui!" gritou, estendendo a mão para ela. Mas antes que ela pudesse responder, o homem atirou para o alto. O som ecoou, causando uma onda de pânico. "Não se mexam! Isso não é só um assalto, é uma guerra!" Como se um desastre estivesse prestes a se realizar, Miguel olhou para os irmãos de Clara. Eles estavam em um dilema, mas a conexão entre eles se desfazia. A verdade estava diante dele, mas o que era real? Ele respirou fundo, um sentimento de desespero tomando conta. Será que ainda havia uma chance? "Saia da frente, Miguel. Todos nós temos segredos. Há mais do que você imagina", gritou um dos irmãos, a voz cortante. Miguel sentiu seu corpo tremer. O que mais ele não sabia? O tempo parecia escorregar entre os dedos. Não havia escapatória fácil agora. Enquanto os gritos ecoavam, Clara olhava para ele, os olhos cheios de dor e expectativa. "Miguel, a verdade é mais complexa. Nós estamos todos envolvidos." O peso das palavras pairou no ar como um presságio. E a tempestade de emoções, medos e segredos estava apenas começando. Como se o universo tivesse conspirando contra ele. Miguel não sabia se deveria seguir seu coração ou proteger sua família. O que realmente significava amar Clara. A dúvida agora o cercava como a chuva que começava a cair, lentamente, mas com força. Miguel estava paralisado. O olhar do homem na multidão era de pura raiva. Mas uma lembrança perplexa cruzou pela mente dele. "Quem é você?" gritou, sua voz ressoando em meio ao caos. O homem gargalhou, um riso frio que arrepiou Miguel. "Você realmente não sabe? Deixa eu te contar um segredinho. Clara não é quem você pensa que é. E tudo isso é uma cena montada." Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seu coração martelava no peito, e tudo o que acreditava parecia despencar. "Do que você está falando?" Sua voz saía quase como um sussurro, mas a pressão em seu peito só aumentava, como se estivesse sufocando. "Você vai descobrir agora." O homem gesticulou com a arma, apontando-a diretamente para o colar no pescoço do irmão de Clara. "Você acha que ela está sendo injustamente acusada? Não seja ingênuo. Aquela mendiga não é só uma vítima. Ela é parte de tudo isso." Um murmúrio percorreu a multidão. Miguel sentiu seu estômago revirar. A mente estava à beira do colapso. O que significava aquilo? Ele olhava para Clara, que estava com os olhos arregalados, área marrenta no rosto, presa entre o terror e a impotência. E então o homem continuou, a voz se intensificando. Clara e seus irmãos tramaram algo muito maior. Um plano que pode destruir a sua família. E você é só uma marionete. "Parem, por favor", gritou Miguel, mas o caos estava feito. A multidão agora estava em um frenesi, com pessoas gritando, correndo. Ele se virou novamente para Clara. "É verdade? O que ele está dizendo é verdade." "Não, Miguel, eu juro." A voz dela era um misto de dor e desespero, mas uma sombra de dúvida cruzou pela mente dele. "Você não entende. Eu só sou uma pessoa tentando sobreviver." Mas antes que ele pudesse pensar mais sobre isso, um som estrondoso vibrou pelo ar. Um tiro ecoou. O barulho fez todos pararem.
O coração de Miguel disparou. O homem com a arma olhou em volta, com os olhos arregalados. Naquele momento, uma mulher, que parecia ser uma conhecida de Clara, avançou em direção a ele. Você, o que está fazendo aqui? O que você quer? Ela não parecia com medo. Na verdade, parecia confiante, como se estivesse aqui para devolver a obviedade que havia se perdido na confusão. O homem virou a arma para ela. Controle-se, ou vai se arrepender. Você não entendeu nada sobre eles, sobre nós. A mulher disse, olhando para Clara e os irmãos dela. E então, em um gesto rápido, ela puxou uma carta do bolso. A multidão ficou em silêncio absoluto quando ela a levantou para o alto. Esta carta, esta é a prova que todos vocês precisam. A verdadeira herança de Clara e quem, na verdade, tem trabalhado nos bastidores. Mas isto não pertence só a ela. Está ligado ao seu pai, Miguel. Miguel congelou. O choque atravessou seu corpo como um raio. O que estava acontecendo? O que ele não sabia sobre o pai? O homem começou a parar em frente à mulher, confuso. Do que você está falando? Essa carta vai mudar tudo. Revele os segredos que trancafiaram a sua família e a família dela. Ela continuou, os olhos fixos em Miguel. Você não pode ficar no escuro por mais tempo. Clara é mais importante do que você imagina. Miguel sentiu uma sensação de terra se desprendendo sob seus pés. Cada palavra dela era como uma bomba. Sua mente estava uma confusão. Ele tinha que saber mais. O homem caía em um mar de dúvidas. A ira agora misturada com um medo palpável. O que você está tentando me dizer? O ambiente estava tenso como um fio prestes a arrebentar. Miguel olhou para Clara. O desespero em seu olhar estava crescendo, e ele sentiu uma conexão muito mais intensa agora. A súplica, o pedido de ajuda estava ali, bem na frente dele. Miguel, você precisa acreditar em mim. Isto é muito maior do que nós dois. E então, tudo mudou. O homem, em um gesto repentino de desespero, atirou para o céu novamente. Chega! Mas nesse instante algo brilhou na carta que a mulher levantava, uma luz ofuscante que pegou a todos de surpresa. O tempo pareceu parar e, com isso, uma onda explosiva de revelações começou a surgir. O que exatamente a carta guardava? Quais segredos devastadores estavam prestes a se revelar? Enquanto Miguel contemplava essa nova realidade, um tremor percorreu seu corpo. Um frio na espinha. Havia uma verdade amarga a caminho. E ele sabia que, independentemente do que acontecesse, nada seria como antes. A tempestade estava apenas começando. E assim, enquanto a tensão pairava no ar, Miguel sentia o mundo girar em torno dele. Clara estava em perigo. E esse homem ameaçador com a arma parecia saber muito mais do que deixava transparecer. E bem no meio desse pesadelo, a mulher que segurava a carta escaneou a multidão, procurando um aliado. O olhar dela se fixou em Miguel. Você precisa saber a verdade. O homem encarou a mulher, furioso. Cale-se, você não sabe com quem está lidando. Mas a mulher pareceu ignorar a ameaça. O legado de Clara está ligado a algo muito maior. E você, Miguel, você está no meio disso tudo. A sua vida pode estar em perigo também. Miguel estava confuso. Imagens de Clara, de amor e confiança, se tornam peixes-fraude em sua mente. A multidão murmurios crescentes. Ele olhou para os irmãos de Clara e depois para ela, que estava paralisada, com os olhos cheios de desespero. Uma onda de pânico correu por seu corpo. Clara, é verdade? Você é uma herdeira? Mas antes que ela pudesse responder, um novo ruído cortou o ar.
Um carro emergiu das sombras da tempestade, parando abruptamente na praça. As portas se abriram e homens de terno, com expressões impassíveis, saltaram para fora. Artistas de uma cena digna de um filme. O coração de Miguel disparou. O que estava acontecendo? Retirem-se já! Um dos homens gritou, em um tom autoritário que fez a multidão hesitar. Não deixem que ninguém se aproxime dela. O homem com a arma hesitou, olhando para os recém-chegados. Eles pareciam ter todo o controle da situação. O que vocês fazem aqui? Questionou com violência. O homem interno apontou para Clara. Ela é nossa. O que você fez foi um erro. Assim que as palavras deixaram a boca do homem de terno, Clara deu um passo à frente, seu olhar agora firme. Não! Ela gritou, desafiadora. Eu não sou propriedade de ninguém. Miguel notou que a intensidade no olhar de Clara havia mudado. Ela não era mais a mulher vulnerável que ele conhecia. Havia uma força pulsante, algo que ele nunca havia visto antes. E enquanto a tensão aumentava, a mulher com a carta começou a se mover por trás deles, lentamente, como se estivesse preparando o terreno para uma revelação explosiva. Miguel, você precisa saber, disse a mulher. A verdade sobre a família de Clara e a sua está aqui. A carta contém segredos que poderiam arruinar tudo. Clara não é a mendiga do caminho. Ela é muito mais poderosa do que você imagina. O homem de terno puxou uma expressão de raiva. Silêncio, você não tem ideia do que está dizendo. É isso que eu estou tentando lhe mostrar. A mulher gritou, sacudindo a carta no ar. Clara é a chave, e Miguel, seu pai, está mais envolvido nisso do que você pensa. As palavras dela atingiram Miguel como uma bomba. O que você quer dizer com isso? O que meu pai tem a ver com tudo isso? Sua mente girava. O impacto das acusações era devastador. Ele olhou para Clara, para os irmãos dela. Se Clara era uma herdeira, o que isso significava para a narrativa que todos tinham construído? O homem com a arma se encaminhou para o lado. A raiva misturada ao medo. Se vocês não se afastarem dela, as consequências serão terríveis. E então tudo aconteceu de uma vez. A carta, que antes parecia ser o centro de tudo, começou a brilhar brilhante e dourada, como se carregasse um poder oculto. Miguel sentiu seu corpo tremer, uma onda de luz ofuscante preenchendo o ar. E no momento seguinte, a explosão. Um clarão ofuscante preencheu a praça, fazendo com que todos se cobrissem e virassem o rosto. Quando o caos se acalmou e a luz dissipou, o homem de terno e a mulher estavam desaparecidos, e, para desespero de Miguel, também havia desaparecido a esperança de compreender o que realmente aconteceu. Clara estava de pé ali, no mesmo lugar, mas sua expressão havia mudado. Os medos que antes dominavam seu olhar agora eram nebulosos e sombrios. Miguel se sentiu tonto. As peças do quebra-cabeça agora não se encaixavam. O que ele sabia sobre sua família e sobre Clara? Até onde a verdade poderia ir? E diante do olhar perdido de Clara e dos segredos que ainda estavam ocultos, Miguel percebeu que a tempestade estava apenas começando. E a única pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era Clara? Miguel estava paralisado. O olhar de Clara e a tensão que preenchia a praça eram palpáveis. Ele sentia o mundo girar em sua volta, confuso e assustador. Então, como se a própria realidade estivesse se fragmentando, a mulher com a carta levantou a voz novamente, seu tom firme rompendo o silêncio. Clara não é apenas uma mendiga. Ela é a filha de um homem poderoso, alguém muito significativo para a cidade. A declaração atingiu Miguel como um soco no estômago. O que você está dizendo? Ele olhou para Clara, buscando respostas.
mas o olhar dela estava distante, como se estivesse lutando contra uma verdade que se recusava a acreditar. Mas antes que qualquer um pudesse digerir a informação, um novo som ecoou pela praça. O barulho de um motor se aproximava em alta velocidade. O carro preto que tinha parado anteriormente estava de volta, agora acelerando em direção à multidão, como uma flecha pronta para atingir seu alvo. Miguel sentiu uma onda de pânico atravessar seu corpo. Ele gritou, mas foi engolido pelo barulho do motor e dos gritos que começaram a se espalhar pela. O carro parou abruptamente e as portas se abriram de forma abrupta. 2 homens de terno, com rostos fechados e expressão ameaçadora, saltaram de dentro do veículo. Miguel não conseguiu perceber o que estava acontecendo, mas à sua frente o homem armado hesitou, claramente surpreso com a interrupção. Os novos chegantes avançaram, comando e agressividade em cada passo. "Saia da frente, não se aproximem dela", gritaram os homens, apontando para Clara. Miguel, cada vez mais apavorado, olhou nos olhos de Clara e foi nesse momento que tudo se transformou. Clara, com uma agilidade inesperada, avançou em direção ao grupo de homens. Não, ela não hesitou. Seus olhos brilhavam com uma determinação intensa. "Eu não sou o que eles dizem que sou." Ecoou em sua voz uma confiança que não havia visto antes. A mulher que uma vez se sentou na praça, envolta em farrapos, agora parecia uma força da natureza, pronta para lutar. O homem que atirou para o alto agora estava com a arma abaixada, perplexo. Clara olhou para Miguel, um olhar que carregava uma carga de emoções. "O que está acontecendo, Clara? O que você sabe?" Ele sentiu um nó na garganta. A urgência de entender, de se agarrar à esperança que ela oferecia. Mais movimentos. Os homens de terno foram em direção a Clara, e o ar apinhado de tensão tornou-se insuportável. "Ela não pode escapar de nós. Você sabe quem ela realmente é", um dos homens disse, mas no momento em que eles começaram a fechá-la, Clara segurou a carta da mulher e, com um gesto firmes, um brilho estranho emanou da folha. O que deveria ser uma tarde comum na praça se transformava em um show de forças ocultas e revelações. "Vocês não entendem, não é só um legado", gritou Clara, e então tudo pareceu desmoronar. Uma explosão de luz ofuscante surgiu da carta, engolfando Clara em um feixe luminoso. Gritos e gritos de pânico ressoaram, enquanto a multidão recuava, e Miguel ficou paralisado, a mente confusa, tentando entender o que estava acontecendo. E então, como se o tempo tivesse parado, a luz se dissipou, e diante dele, Clara não estava mais sozinha. Seus irmãos, que haviam sido apenas sombras, agora se juntavam a ela, com expressões de determinação e uma aura de poder que Miguel não conseguia compreender. "Nós somos os verdadeiros herdeiros", um deles anunciou. E, enquanto falava, Miguel sentiu como se o chão estivesse se desfazendo. Clara não era apenas a mulher que ele amava, mas a chave para um legado que abarcava tanto poder quanto obrigações que ela nunca quis. Os homens de terno hesitaram, a fúria misturada à confusão em seus rostos. "Não, não, isso não pode ser verdade", um deles gritou, enquanto os outros 2 trocavam olhares nervosos, colocando suas armas para baixo. A tensão cresceu ainda mais, e Miguel, confuso e apavorado, se sentiu preso entre 2 mundos. Mas então, a verdadeira reviravolta aconteceu. De repente, uma figura imponente surgiu do carro que estava estacionado a uma distância. Era o pai de Miguel. Ele se aproximou lentamente, com uma expressão grave e cheia de segredos.
Clara, estou aqui para fazer negócios. E você sabe o que isso significa? Miguel ficou em choque. Tudo o que ele pensava saber sobre sua família estava prestes a desmoronar. O homem que ele admirava mostrava-se, naquele momento, parte de algo mais profundo, mais escuro do que ele poderia imaginar. A linha entre amigo e inimigo sumia. E com isso um novo mistério se formou, deixando Miguel sem ar e com um único pensamento assolador. Quem realmente era Clara? E qual era o papel que seu pai desempenhava nessa história de segredos e traições? Miguel estava paralisado. O olhar firme do pai, que agora se posicionava como uma figura central na cena, era uma mistura de autoridade e tormento. Clara, estou aqui para fazer negócios, e você sabe o que isso significa. As palavras ecoavam como um trovão em sua mente. O mundo ao redor, as pessoas na praça, que antes estavam mergulhadas em caos, agora observavam, tensas e atentas. Miguel sentia cada olho sobre ele. Seu coração batia acelerado. O que você quer dizer com isso, pai? A voz saiu baixa, quase em um sussurro, mas carregava a urgência de um grito. Mas seu pai não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para Clara, uma expressão de vazio em seu rosto. Você sabe que não pode fugir do seu legado. As palavras saíram secas, quase como um feitiço. Miguel queria intervir, mas algo o detinha. Uma sensação de que a verdade estava prestes a ser revelada. Clara, antes uma simples mulher em sua vida, agora se transformava em um fio entre mundos. Legado. Parece. Miguel repetiu, a incredulidade estampada em seu olhar. Todo o amor que sentia por ela estava sendo ameaçado por segredos que ele não entendia. E em um impulso, ele se lembrou da mulher com a carta. Esperem, o que está nessa carta? A mulher, que ainda estava ali, começava a hesitar, como se estivesse prestes a falar. Clara olhou para Miguel, seus olhos brilhando com uma urgência que o estava enlouquecendo. Miguel, você precisa ouvir. Mas antes que ela pudesse dizer mais, um estrondo cortou o ar. Uma explosão. O barulho fez com que todos na praça se lançassem ao chão. Miguel se virou, o coração na garganta. A fumaça subia e as luzes piscavam, como se o dia tivesse se transformado em noite. Não era um acidente. Era um ataque, e tudo mudava em um instante. No meio do fumo e da confusão, Miguel a viu. Clara estava caída no chão, e a expressão de danação em seu rosto cutucou o instinto protetor de Miguel. Clara! Gritou, seu corpo se movendo sem pensar. Ele se lançou em direção a ela, mas a fumaça o envolvia, dificultando a visão. O pânico tomava conta da praça, e as pessoas gritavam, tentando escapar. E foi então que tudo desmoronou. O homem de terno, antes tão ameaçador, olhou em volta, a raiva transformando-se em medo. O que aconteceu? Mas naquele justo momento, a mulher da carta se atirou em direção a Miguel. Você não percebe? Isso não foi um simples ataque, é uma guerra por poder. As palavras dela pareciam uma lâmina afiada. Miguel se virou para o pai e viu seu olhar. Não de autoridade, mas de impotência. O que isso significava para Clara? O que eles estavam envolvendo? A verdade é que Clara não é apenas uma herdeira, Miguel. Ela é parte de uma antiga linhagem que seu pai quer controlar. As palavras da mulher soavam quase proféticas. E a revelação chocou Miguel como um golpe no estômago. Ele se virou para seu pai. Você sabia disso, pai? Mas antes que ele pudesse responder, ecoou outro tiro. O homem que apontava a arma semblava mais do que apenas um homem comum. Ele tinha um ar de desespero
e todos os olhos estavam sobre ele. Vocês não entendem que isso não é só sobre um colar? Isso é sobre poder e dominação. A explosão tinha libertado o caos e agora a realidade estava se despedaçando em fragmentos que Miguel não conseguia juntar. A tensão era tão palpável que o ar parecia se encolher. E até mesmo a fumaça, a confusão, tudo começou a se dissipar, revelando o núcleo da verdade. Então, o homem de terno desabou no chão, como se estivesse sendo devorado pelo peso de seu próprio segredo. Clara, você precisa voltar. Eles não podem descobrir a verdade. Ele virou a cabeça e Miguel pôde ver em seus olhos um terror verdadeiro, um medo que se alastrava. E quando olhou para Clara, o que viu foi algo que o fez parar. Você não é quem eu pensei que era. Miguel balbuciou, engolindo a própria dor. O olhar de Clara agora estava cheio de paixão e determinação. Miguel, o que você não entende? Ninguém é quem parece ser aqui. A praça estava em um frenesi, e entre gritos e fumaça, uma nova verdade estava emergindo. Cada um ali, ligado por segredos ainda mais profundos do que pensavam. Miguel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que realmente estava em jogo? E no meio do tumulto, uma figura emergiu. Um familiar muito mais conectado à história do que ele poderia imaginar. Ponto. A pergunta da noite era clara, quase ensurdecedora. Como eles iriam se recuperar do que estava prestes a vir à tona? O que mais estava escondido nas sombras? Miguel ficou parado, o coração pulsando como se estivesse prestes a explodir. A praça estava mais silenciosa agora, todos esperando. Ele olhou para Clara, e algo mudou nela. Havia coragem em seu olhar, como se tudo que tinha escondido estivesse prestes a se desvendar. Miguel, você tem que entender. Eu sou mais do que você pensa. O homem de terno, que antes parecia tão seguro, hesitou. Os irmãos de Clara estavam ao seu lado, uma unidade inabalável. A fumaça se dissipava, e a verdade parecia mais clara, como se a luz da verdade finalmente iluminasse os rostos de todos ali. A multidão, antes confusa, começou a murmurar. O que está acontecendo? Alguém sussurrou. Os olhares se concentraram em Clara. Meu pai foi um homem poderoso, e a herança que eu carrego pode ser um presente ou uma maldição. As palavras saíram como um eco, carregado de dor e revelação. Miguel sentiu um nó se formar na garganta. O que isso significa para nós? A verdade é que meu pai fez inimigos. Inimigos que não descansam até ver nossa família destruída. Isso não se trata apenas de mim. É sobre todos nós. E seu pai. O olhar dela pesou, carregando o peso de mentiras e segredos. Ele está no meio disso tudo. Miguel se virou para o pai, que estava em silêncio, a expressão revelando um turbilhão de emoções. Por que você não me contou? O que mais está escondido? A voz dele tremia, a desilusão brotando como uma planta amarga. Eu só queria protegê-lo, Miguel. Você não estava preparado para ouvir sobre isso. O tom do pai é um misto de defesa e desespero. Mas Miguel não queria mais justificativas, queria respostas. A situação estava ficando fora de controle. Ponto. Essa guerra por poder não é nossa luta, gritou um dos irmãos de Clara, sem contenção. Mas por que deveríamos ser punidos? Apenas porque somos quem somos? O estardalhaço de vozes cresceu, mas Miguel sentia que precisava tomar uma atitude. O que vamos fazer com isso? Você e eu precisamos nos unir, Clara. Isto é maior do que nós. Ele estendeu a mão para ela, as emoções fervendo.
E naquele exato momento, algo incrível aconteceu. A carta que a mulher carregava começou a brilhar novamente, refletindo uma luz dourada que iluminou a praça inteira. Clara, olhando diretamente nos olhos de Miguel, sentiu a força que sempre estivera ali, pronta para se manifestar. Vamos juntos, Miguel. Isso é só o começo. E com isso, os irmãos de Clara se uniram, formando uma corrente de apoio. As pessoas da praça, antes meras espectadoras, começaram a se aproximar, dando força ao sonho de resgatar o legado que Clara carregava. A verdade estava emergindo. E Miguel, ele olhou para Clara, seu coração pulsando de amor e determinação. O que mais poderia fazer se não seguir em frente? E assim que a noite começou a cair, com a cidade iluminada à sua frente, Miguel levou Clara para perto de si. A tempestade ainda poderia vir, mas juntos estavam prontos para encarar qualquer desafio. E enquanto essa nova era para Clara e Miguel começava a se desenrolar, fica a pergunta no ar. Até onde eles iriam juntos? O amor deles poderia mudar o destino de todos? Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vamos contar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa jornada continue. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essa